Desarmamento. Desde dezembro de 2003, está em vigor o Estatuto do Desarmamento, que tem o objetivo de dificultar a posse e o porte de armas. Em outubro de 2005, realizaremos o referendo, que é uma forma de consultar a população se ela quer ou não algo que está numa lei. No Japão, Inglaterra e na Austrália, a posse de armas já é proibida. Bom dia, Coronel. O que você acha do referendo do desarmamento? Paula, eu entendo que o referendo é uma decisão importante que o povo brasileiro tem que tomar com relação às armas que estão sendo comercializadas no Brasil. Agora, isso é uma decisão de cada um, porque nós hoje vivemos uma democracia. E por isso que está sendo consultado. Então, cada um vai ter uma opinião a respeito do assunto. E eu acredito que você também tem uma opinião a respeito disso daí, teus pais tenham. Então, esse referendo é importante para decidir o que vai ser feito no Brasil a respeito das armas de fogo. Coronel, você acha que a violência no país tem a ver com o comércio legal de armas? A violência no Brasil, Paulinha, ela tem uma série de fatores que devem ser considerados. Primeiro, políticas sociais, desemprego, educação, uma série de fatores que influem na violência. O armamento, o problema do porte ilegal de armas é um desses fatores. E a polícia militar, a polícia civil, os órgãos de segurança atuam nesse sentido, apreendendo armas, evitando que as pessoas cometam delitos, cometam crimes. Então é importante esse controle do armamento existente no Brasil. E a opinião do senhor sobre o desarmamento? É importante considerar para você que... Paula, é importante considerar para você que eu, como coronel da Polícia Militar, eu tenho uma função pública. Então, a opinião que eu tenho é a opinião da instituição que eu represento. E para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, é importante que ocorra o desarmamento da população. Mas ocorra o desarmamento da população, não só da população do cidadão comum, mas o desarmamento dos criminosos também. Há necessidade de medidas, além desse desarmamento, medidas que impeçam o ingresso de armamento contrabandeado para o Brasil. Então são diversas medidas, não só essa medida que vai resolver o problema da criminalidade, mas essa é importante também. Animal de estimação. Quase todas as pessoas gostariam de ter um animal de estimação. É importante saber os cuidados que devemos ter antes de adotá-los, como vacinação e visitas ao veterinário. O tamanho do animal deve ser compatível com o espaço que temos para oferecer. Não é possível ter um pitbull em um apartamento. Bom dia, doutora Gabriela. Queremos saber como que a gente pode cuidar de um animal antes de adquirirmos ele. Bom, quando você adquire um filhote, a primeira coisa é que ele seja adequado ao lugar onde você vai morar com ele, certo? Tem que ser um animal de pequeno porte, se for um apartamento, e um animal de grande porte, se for uma chácara ou uma casinha com um quintal bem grande. Tá? Outra coisa que é muito importante é fazer a vermifugação, a vacinação do filhotinho. Ele procurar, logo que você adquirir, já procurar o veterinário logo no começo, que é o veterinário que vai te orientar sobre como começar. Como que ele deve comer, quantas vezes ao dia, ele deve ficar abrigado da luz solar intensa e também da chuva, ele tem que ficar aquecido. Tá? Mas isso, assim, logo no começo, já procura o veterinário que ele vai te orientar. Outra coisa que é importantíssimo é, depois de adulto, o cachorrinho crescer, fazer visitas regulares ao veterinário, pelo menos uma vez por ano. Ele tem também que ser vacinado todos os anos contra três principais vacinas. Contra a raiva, que é uma doença que passa para o homem, a vacinação que chama óctupla, que é contra várias viroses e bactérias que pegam o filhote, e ainda a vacina contra uma pneumonia infecciosa. Tá? O seu cachorrinho deve comer ração sempre, quanto menos coisas você der extra, pãozinho, chiclete, chocolate, tudo isso faz mal para o cachorro. O ideal é que ele coma só ração especial para ele. Tá? Analfabetismo. É muito importante ter acesso à escola, seja ela pública ou particular. O conhecimento que a escola traz nos livra do analfabetismo e nos coloca de uma maneira mais justa na sociedade.
podemos ter um futuro melhor e com mais possibilidades. Bom dia, Aninha. O que você acha do analfabetismo? Oi, Thaisa, bom dia. Olha, Thaisa, é um problema grave nesse país, porque para mim, analfabetismo, a pessoa ser escritora não é aquela só que sabe escrever o nome, não. Ela precisa saber conhecer um monte de letras, o que fazer com as letras, o que fazer com os montes de livros, e não apenas só assinar o nome. E tem muita pessoa nesse nosso país, aí nesse país chamado Brasil, que só sabe escrever o nome. A escolaridade quase não tem. Algumas escolas ainda com muitas dificuldades. Então, o analfabetismo, para mim, ao invés de estar diminuindo, quando você pensa no analfabetismo no sentido mais amplo, ele está muito grande. O que é saber escrever e ler, por exemplo? Não é ler um livro, uma notícia de jornal, não é assim? Tem gente que não consegue fazer isso, tem gente que não faz isso, tem gente que para escrever fica lá com a caneta procurando. Tem gente na minha idade que não sabe escrever nem assim, se é com 2 S, se é com C cedilha. Então, olha, tem muito mais analfabetos nesse país do que pessoas realmente alfabetizadas. Quantas pessoas hoje a gente tem que escreve errado e nem sabe que está escrevendo errado, não é? Então o analfabetismo hoje está assim, reinando no nosso país, infelizmente. O que você acha disso, do que eu falei? Eu acho que é muito ruim também o analfabetismo, porque tem um monte de criança aprendendo e as outras não estão, assim, tá na rua, que não podem aprender. Então, isso que você falou é uma coisa muito séria. Quantas crianças vão à escola? Né? Tem muitas crianças que ficam na rua, que se marginalizando, roubando, mexendo com droga. Graças a Deus nós fazemos parte do número de crianças que tem esse privilégio de estar no local apropriado para aprender a ler, para aprender a escrever de verdade. Mas quantas não tem? Então, muito bem-vinda essa fala sua também. Aninha, como você vê a educação em Franca? A educação em Franca ela anda caminhando. Estamos cheias de boas ideias, de boas intenções, mas ainda ela precisa se efetivar, acontecer mais de verdade. Porque em Franca, as escolas públicas ainda com muita dificuldade, as escolas particulares buscando cada uma o seu caminho, que é muito bem-vindo, mas eu tenho assim, acredito que se as escolas se unirem, a gente vai poder fazer muito mais coisa pela educação. Sinto que a gente mora muito longe de bons cursos, de coisas boas, de bons espetáculos, de bons teatros, de boas vernissagens que estão acontecendo fora de Franca. Então, se a gente quer puxar a cultura, né, trazer a cultura para dentro da escola, eu queria ter mais facilidade, poder estar perto de um centro maior, para poder trazer um pouco mais de cultura para os nossos alunos. Em relação, como eu falei, à escola pública, Thaisa, está difícil um pouco ainda. Esse governo precisa pensar um pouquinho mais nas crianças, que são a maioria, que não podem pagar uma escola particular. Com isso, elas ficam prejudicadas ainda um pouco em relação à sua própria educação. Que é como eu falei da outra vez, educação não é só saber ler e escrever, não. É conhecer um bom teatro, assistir um bom filme, saber o que aquele filme quer te dizer, ler um livro e saber o que está escrito nas entrelinhas. Isso precisa, haja estudo a trabalho. Então a educação ainda está caminhando em Franca, ainda temos muitos e muitos caminhos para percorrê-la como um todo, em todas as escolas. Qual a sua sugestão para melhorar a educação aqui em Franca? Eu acho que mais ou menos eu já te falei, né, Thaisa? Mas é essa questão, acredito nos cursos de formação. Professor, para ensinar, professor também tem que aprender. Professor também tem que estudar muito, 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 muito. Então, eu acredito que se todos nós, professores, tivéssemos esse pensamento, nós íamos correr atrás, como eu falei, de um bom teatro, de um jornal, de um livro, de um conto diferente, de ouvir um tipo de música diferente, para ampliarmos a nossa cabeça, o nosso coração, para poder melhorar a educação em Franca. Como eu falei, a gente está tão longe dos centros grandes e isso fica meio difícil. A gente tem professor, por exemplo, vou te contar um segredo, hein? Que a gente tem que consertar o português. Que ele chega para nós para fazer uma entrevista, para vir dar aula aqui na Toulouse e assim,
Ah, para mim fazer. Pode, professor, falar errado? Pode? Não. Então o professor não tem uma formação adequada, ainda em muitos locais que deveriam ser específicos para isso, e isso repercute diretamente em quem? Em vocês, alunos. Então veja a educação ainda caminhando, a passos largos. Mas não estou pessimista, não. Eu acredito que as mudanças já estão acontecendo e assim caminha a humanidade, com passos de formiga. No Lulu Santos não dizia isso? Então é por aí. Mas nós chegamos lá, com certeza. Estou otimista. Obrigada, Ninha.